Glória a Jesus, aleluia, Deus é bom demais. Deus, muito obrigado. E eu gostaria de chamar aqui, dá-me um tangedor, Senhor. Eu acredito muito no poder da música, naquilo que ela move no mundo espiritual. Eu quero chamar a irmã aqui, a Jennifer, se puder me ajudar aqui. Ela está hoje como... Está subindo, glória a Deus. Enquanto ela sobe, eu quero dizer para os irmãos, primeiro agradecer pela festa de ontem. Eu realmente não esperava, assim, estar aqui. Algum momento da minha vida ali, nesse ano, foi algo realmente, assim, crítico. Eu já estava vendo e vejo a morte como lucro, como diz Paulo. O morrer é lucro, morrer é ganho. Então, mas aprove a Deus atender à vontade do nosso coração, da igreja em oração, e eu estou aqui por um milagre, e aquilo que foi pranto outrora, num tempo recente, agora se tornou em riso, em alegria, em gozo, e ontem nós nos alegramos aqui, fizemos uma festa bacana, tinha tanto caldo que sobrou caldo hoje, e a gente vai estar ali na cantina vendendo um caldo baratinho para vocês, né? Porque tinha tanta coisa para comer aí, doce, enfim. Foi algo assim muito gostoso. Fizemos aqui uma quadrilha gospel, né? Nos alegramos com o pagode aí dos irmãos, para God, né? Para Deus, e nós louvamos ao Senhor realmente de todo o nosso coração, celebrando a vida, celebrando tudo aquilo que Deus fez e faz no nosso meio. Deus é bom, não é verdade? Vira para a pessoa que está perto de você, aperta a mão dela e diz: Deus é bom demais. Se você é da roça, diga: Deus é bom demais, sou. Deus é bom demais, sou. Glória a Jesus por isso, glória a Deus. No dia 1º de novembro próximo, nós teremos aqui o seminário Íntimos do Pai, com o pastor Gideon. Ele já esteve em fevereiro, no início de fevereiro, no dia 1º de fevereiro ele estava aqui. Agora no dia 1º de novembro estará conosco novamente. Dia 1, 2, 3. 1º, 2 e 3 de novembro. Ministrando a palavra do Senhor. E enfim, liberando sobre nós a unção do Senhor através da palavra. E o tema, título desse seminário, Íntimos do Pai, nos inspira a ministrar algo desde já, nos preparando para a culminância, vamos dizer assim, daquilo que vai ser uma festa em nome de Jesus aqui na igreja. E eu gostaria de dar um pontapé inicial com muito temor a Deus, mas eu quero falar algo hoje sobre intimidade. Intimidade com Deus que nasce na unidade. E eu creio fortemente que essa igreja nasceu com a vocação de vencedor. Mas os vencedores passam por provas, passam por situações de estresse, passam por lutas. Claro, para ter vitória precisa ter luta. Ninguém vence nada se não tem nada para ser vencido. Então, você luta, nós lutamos, nós guerreamos, e às vezes a batalha, usando uma expressão antiga, como o pessoal fala, fica renhida. A batalha fica dura, árdua. E o caminhar já não é tão fácil, porque as constantes setas, nós somos alvos muitas vezes daquilo que o diabo, como mira de Satanás, do diabo, e ele tenta nos atingir, tenta nos afligir de todas as formas possíveis. E às vezes até nós nos colocamos caídos, nós, como dizemos, acusamos o golpe, como o pessoal do boxe fala, acusou o golpe, aí você fica meio tonto, meio bom. Pode até acontecer isso. Mas quando andamos juntos, quando a igreja está unida, a Bíblia diz, melhor serem 2 do que 1. Cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Quando 2 caminham, ainda diz,
esse provérbio que está, se não me engano, em Eclesiastes. Agora me deu um branco aqui. Mas ele diz que quando dois caminham e se um tropeça, o outro levanta. Sim ou não? Então é bom andarmos juntos, é bom caminharmos juntos. E a igreja vencedora é aquela igreja que anda junto. Aquela igreja que caminha unido. E mais ainda, eu quero dizer mais, não é só caminhar unido num propósito, mas unidos de laços de amor, unidos em Jesus, unidos em pensamento, com alvos que estão estabelecidos a um só, e nós determinamos juntos, com um só coração, alcançá-lo. Nós chamamos, e a Bíblia diz, unidade de coração. Nós temos um só coração e o nosso alvo é Jesus. E é ali que nós vamos chegar, é nosso alvo. E é quem nós espelhamos ser. Agora você imagina Jesus com o propósito de Deus, de que nós tivéssemos intimidade com Ele. Desde que Deus fez o homem, foi gerado no coração do homem a necessidade de ter intimidade com Deus. No sentido de estar conversando, de estar próximo, de quase que pegar assim no braço do Senhor e deitar no ombro. Conversar. Deus conversava com o homem. Conversa é lá e cá. O homem falava com Deus e Deus falava com o homem. E era assim. Na viração do dia estava lá Adão conversando e falando com Deus. Adão teve tamanha comunhão com Deus que adquiriu algo que chamava atenção, era a sabedoria. Para dar nome a tudo. Ele deu nome às coisas. Ele olhou aquele animal, como diz lá o pastor, o Cláudio Duarte. Olhou o animal, o macaco, e falou, aquele é um macaco. Ele não ia chamar o macaco de tigre, porque o macaco tem cara de macaco, né? Então, olha, esse aqui tem a cara de macaco, é macaco. Tigre, planta aqui, jacaré, é outra coisa. E foi dando nome às coisas. Mas era preciso ter comunhão com Deus e sabedoria e autoridade. A comunhão gerou autoridade em Adão, para que ele pudesse exercer domínio sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que Deus fez. Ele pôs o homem para que exercesse domínio sobre ele. Agora você imagina, isso a gente fala, nós temos assim, em geral, no mundo ocidental, enfim, no mundo inteiro, no Ocidente, no Oriente também tem isso. Nós temos assim como quando criança, a gente imagina e tem assim algumas figuras como heróis, como aqueles que servem como espelho para nós, ou aquele que nós sonharíamos ser. Lembro que eu sempre gostei muito, tinha uns super amigos, super heróis, alguma coisa assim. Aí entre eles tinha um que nadava, que chamava Aquaman. Depois agora fizeram um filme, mas o Aquaman, ele conversava com os golfinhos, conversava com as baleias, nadava, tinha um fôlego, eu ficava, eu quero ser esse aí, eu queria ser, aí eu falava que era o Aquaman. Tinha como herói. A Marvel colocou um monte de herói e cada um se espelha, e todo mundo gosta de assistir, a grande maioria das pessoas gostam de ir ao cinema e assistir lá os heróis da Marvel. Já ia falar Superman não é da Marvel, não é? Tem uns que são, né? Mas tem aqueles heróis lá. Eu quero dizer que hoje eu até me identifico um pouquinho com o Hulk. Não porque eu seja assim, né, parecido. Mas que por causa do ministério pastoral. Porque o Hulk é aquele cara com crise existencial. Com dificuldade de lidar com as coisas. Impaciente, não é isso? O estresse ali na ponta. Então o pastor está acostumado a lidar com tanta gente desse tipo, né? Com essas pessoas que estão no limite da vida do estresse. E ali tal, e você lidar com essa coisa, e quando criança você formula isso. Agora eu quero dizer algo para você, fala isso para um judeu. Diga para ele que os heróis, eles vão ter dificuldade de assimilar isso, um judeu mesmo, aquele que aprende desde cedo, porque antes deles aprenderem, quando criança, a ler, escrever, eles aprendem a história. Eles aprendem tudo sobre os pais.
E para eles, os maiores heróis que existiam foram os de carne e osso de verdade. Moisés, Josué. Porque não era fictício, Moisés levantou o braço e eles ouviam essas histórias dos seus papais, das mamães lá, do pessoal, da família. Quando Moisés levantou o braço com a sua vara, o mar vermelho se rasgou. Aí a criança ficava assim, você imagina, é meu papai? O mar se rasgou e nossos antepassados passaram a pés enxutos. E eles foram salvos porque quando chegaram no outro lado do mar vermelho, e o faraó e seus cavaleiros vieram atrás, o mar se fechou e derrotou todo o exército inimigo. Aí, o garotinho se animava. E quem eram os heróis deles? Eram Moisés, Josué, Elias. Você imagina? Coloque-se entre uns dos discípulos de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, no meio, dizem lá, né? No meio de cavalos, de boi. Nasceu pobre, família não tinha riquezas, filho de carpinteiro vindo de Belém, nasceu de Belém, né? Vindo de Nazaré. E ainda diziam assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Hoje em dia tem algumas cidades que a gente fala assim, tem guerrinha de cidade, né? Mas não vou nem citar exemplo. Mas era questionado. E como ele se tornaria o grande rei que as pessoas estavam esperando para os judeus que tinham heróis como Moisés, como Elias, como eu falei aqui, Daniel, grandes profetas que fizeram grandes coisas. Abraão, o homem da fé, o pai da fé. Esses eram os heróis verdadeiros de carne e osso, que eram respeitados. E Jesus, quem é Jesus? Entrar em Jerusalém num burrinho desse aí. Mas Jesus, ele conquistou o seu espaço, ele demonstrou isso para os seus discípulos, trazendo-os para perto dele, colocando para andar com ele, tentando fazer com que aqueles homens desacreditados, homens de toda a classe social que estavam ali, que de repente não tinha mais nem futuro, mas trouxe para perto para manter uma comunhão e uma intimidade, a fim de que eles fossem homens de sucesso. Preste atenção, queridos. Como eu falei, agora imagina, pense em alguns dos discípulos lá. Um deles. Pensa lá que você fosse um desses discípulos. Tinha João, o irmão, né? Tinha André, Pedro, Mateus, que era o Levi, né? Então pensa em algum, ninguém quer ser Judas, né? Ninguém pensou em Judas nem em Tomé, esse não pensei não. Mas, aí quando era criança, um deles estava lá, em casa, e o pai contando histórias como essa. Então eles tinham na cabeça que os grandes heróis eram os grandes profetas. Eles tinham dentro deles já um conceito formado de que um grande homem era aquele que servia com integridade ao grande Deus, ao Jeová, ao Yahvé. Senta aí, Mateus, que eu vou contar uma história. Era uma vez um dos profetas que se chamavam Eliseu. E tinha os trabalhadores que estavam trabalhando e de repente um machado caiu da mão de um trabalhador dentro do rio. E aí chegou aquele profeta perto dele. E ele viu chorando, desesperado, porque ele não tinha dinheiro, como é que ele ia fazer? O machado nem era dele, era emprestado. E agora, o profeta chegou, aonde foi que você derrubou o machado? Sei lá, foi dentro do rio, como é que eu vou saber? Imagina o pai contando essa história, tá? Não, né? Uma floreada. Porque a criança, quando você conta história, a criança fica assim, ó, né? Parada, ouvindo.
comendo tudo aquilo. Aí o pai falou assim: olha, sabe o que aconteceu, meu filho? Não, papai, fala aí. Então aconteceu o seguinte: quando o machado caiu lá e o profeta soube, ele chegou e desafiou uma coisa que se chama lei da natureza. Não sei se falava-se lei da gravidade na época, mas uma lei da natureza, uma lei que Deus criou. Que se eu jogar isso aqui para cima vai cair e não sobe. E o machado que estava lá no fundo, ele de repente flutuou. Através de uma palavra da presença ali do profeta. Aí o garoto, que legal. Mas só tem homem, papai? Não, tinha uma mulher também. Tem uma história de uma mulher. Que é uma das heroínas que a gente tem. Uma mulher que se chamava, sabe o quê? Débora. Débora, ela era juíza. Ela trabalhava debaixo de uma árvore, e ali ela julgava as coisas do povo, e de repente Deus falou com ela, para chamar uma pessoa chamada Baraque, que estava acovardado, que estava com medo porque o povo de Israel estava em pecado, estava oprimido, estava debaixo de opressão dos povos adversários. E aquela mulher foi usada por Deus para chamar Baraque e falar assim: Baraque, que se chama Relâmpago, o nome dele. Deus falou comigo, apronta-te, chame tantas pessoas, porque Deus vai entregar os nossos adversários nas suas mãos. Aí Baraque falou assim: na minha mão e na mão? Não, não é possível. Mas eles têm carros de ferro, carros pesados de guerra. Como é que vai ser isso? Não sou eu, Débora disse, tem um versículo assim mesmo que fala assim: não, porventura sou eu que estou te mandando? Sou eu que estou falando? Senão o nosso Deus que está dando essa ordem. Em outras palavras, né? E aí na historinha que vai contar para o filho ali, para o garoto, para o discípulo, né? Quando ele era criança, falava assim: olha, Deus ele é capaz de pegar aqueles carros de ferro e transformar em sucata, porque Deus tem poder para fazer isso. E aí ele contou, não, Baraque foi e falou assim para aquela mulher que já tinha idade: eu só vou se você for comigo. Baraque desafiou Débora, uma mulher, e ela disse assim: eu até vou, mas a honra e a glória de ter vencido os adversários não virá para você, virá para mim. É lógico, para Deus. Mas eu vou ser reconhecida como uma vencedora, e você vai ficar sem esse reconhecimento. Ele aceitou. Débora foi para a guerra, para a batalha junto com ele, e Deus começou a agir e deu a vitória ao povo de Israel. Então essas histórias, coisas desse tipo eram contadas. E as crianças aprendiam a ter os seus heróis de verdade. Como que Jesus faria para conquistar a confiança dessas pessoas? Imagina, queridos, assim, eu estou falando de um povo de Israel, estou falando do povo judeu, estou falando daquela época. Jesus veio ao mundo para conquistar vidas. E essas vidas precisavam verem em Jesus, experimentarem Jesus, essa comunhão que ele tinha com o Pai, ter essa experiência de poder, algo que transformava a vida deles. E Jesus foi logo dando as cartas. Na primeira coisa que aconteceu lá, assim que ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto orar e jejuar. 40 dias ele já saiu dali mostrando a que veio. Foi para um casamento em Caná da Galileia, já transformou a água em vinho. E as coisas começaram a acontecer. E com os discípulos, uma delas, por exemplo, tinha lá uma multidão de pessoas. Jesus pregando para aquela multidão, e horas se passavam, e ele percebeu que as pessoas estavam com fome e não queriam ir embora, mas elas estavam com fome. E de repente perguntam assim: quem tem alguma coisa aí para comer?
Ninguém tinha, e quem se levantou lá foi um rapazinho. Quando a Bíblia diz rapazinho, lá entre os judeus era uma criança mesmo, talvez até 12 anos de idade. Bem provável que aquela comida tinha vindo da lancheira dele, que a mamãe colocou ali para ele, né, sair, não ter que voltar em casa. Era um lanchezinho da criança. 5 pães e 2 peixinhos. E não era pão. Imagino que seja uma broinha assim, né? É o que tem aqui, mestre, amado Senhor. Só tem isso, como é que a gente vai alimentar uma multidão dessa? Jesus falou, chega perto aqui que eu vou mostrar como se faz. E esse contato, essa comunhão, isso gerava naquelas pessoas um entendimento, naqueles discípulos, uma compreensão de quem de fato Jesus era. E cada vez que eles andavam com Jesus, eles aprendiam mais. Jesus falou aqui, ó, se faz assim. Pegou um pão, talvez, eu estou conjecturando, estou falando aqui de uma forma. Pegou um, tinha 5. Pegou um e distribuiu ali, ó, toma aquela senhora ali, dá para ela aqui, dá para ela e tal, até sobrar um. Porque Jesus não precisa de 5 pães para multiplicação, ele precisou de 1. Porque com aquele 1, ele levou aos céus. Ele olhou para os céus, agradeceu a Deus, disse, graças te damos, Pai, por este alimento, e partiu o pão, e pediu para que os apóstolos, ali os discípulos na época, pudessem ajudá-lo, e talvez esse gesto tenha sido o gesto que engatilhou, que os discípulos fizeram a mesma coisa, e começou a haver um milagre, e o milagre começou a acontecer, eles partiam o pão, talvez agradecesse a Deus, obrigado Senhor por esse pão, e quando ele partia, o pão crescia, e partia mais, o pão crescia, e arrumaram um cesto, e botavam no cesto, e o cesto multiplicava, se enchia, se enchia, se enchia, e quanto mais distribuía, mais pão tinha, ao ponto de que, se pergunta, pois sobraram, quantos cestos sobraram? Quem sabe nessa história? Quantos cestos sobraram de pães? 12 cestos. E eu, no meu pensamento, eu imagino assim, Jesus estava ensinando e eles aprenderam direitinho, porque sobrou um cesto para cada discípulo. Todos aqueles que praticaram a verdade, viram a multiplicação, eles participaram do milagre com Jesus. Amém? Então aqueles que andam com Jesus, que caminham com Jesus, também participam dos seus milagres, das coisas que Ele faz. Queridos, isso gera uma força tremenda quando a gente começa a entender que quanto mais próximo de Jesus, mais participante das coisas sobrenaturais nós somos. Quanto mais próximo de Jesus, mais poder, mais milagre, mais coisas nós vamos participar. E talvez aquilo não tenha sido suficiente, Jesus sai dali. Tem um momento na história que fala que ele estava no barco e indo de uma banda para outra, e a tempestade começa a bater, o vento começa a soprar e bater nas águas e as águas no barco, e o barco começa a sacudir, e eles sabem que vão afundar. Os discípulos estão ali, e quem está ali com os discípulos? Jesus. Jesus estava no barco com os discípulos, na parte de trás, na popa do barco, dormindo. E aquele, tempestade batendo, e as pessoas, e eles ali, que estavam no barco, desesperados, acorda um homem, acorda, não, calma aí, vai dando, não, acorda, quando eles viram que realmente não dava mais, que eles iam morrer, chamaram Jesus desesperado. Aí Jesus de repente tirou aqui, um negocinho aqui do olho, o que está vendo? Que desespero é esse? Mestre, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, o barco está aqui, o senhor não está vendo como é que está acontecendo? Ele saiu, dá licença, foi para a proa do barco. Imagino que ele deva ter se escorado um pouco, que o barco estava balançando, mas creio que ergueu as mãos e ordenou: vento, vento, pare de soprar.
mar, aquieta-te. Imediatamente, a Bíblia diz que a tempestade foi embora. Imagino que ele deva ter voltado. Dá licença, por favor, vocês me acordaram. E estou lá. Deixa eu terminar o meu sono. E eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos ao ponto de falar assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? E eles começaram a descobrir de fato quem era Jesus. Mas a cereja do bolo ainda não estava ali, né? Jesus ainda não tinha mostrado tudo. Uma cidade, Jesus estava lá, caminhando com os discípulos, e de repente as pessoas que vinham com Jesus cruzaram com um grupo de pessoas que vinham em direção contrária, mas trazendo um esquife, era um enterro. Jesus olhou o desespero de uma mulher, viu ali o desespero de umas pessoas, os parentes, mandou que parasse aquele enterro. Geralmente o enterro tinha, se a pessoa era judia, praticante ali, os sacerdotes ficavam bem à frente, porque eles não podiam ficar perto dos mortos, por causa da santidade, da pureza. Um homem não podia tocar em pessoa morta. Aí chega Jesus para quebrar protocolo. Mandou parar, colocou a mão no caixão, ordenou que a morte fosse embora e trouxe vida àquela vida. Por que vocês estão chorando? E aquela pessoa, aquele morto, ressurgiu, ressuscitou. E ali ele mostra mais uma vez a sua identidade. E eu quero dizer, queridos, quem anda com Jesus, ainda que morra, viverá. Você pode estar condenado à morte, mas você vai ter vida. A palavra de Deus é quem gera vida em nosso coração. A ordem do Senhor, andar com Jesus, é a garantia de sucesso. É a garantia de que tudo vai bem. Porque quando andamos com Jesus, nós conhecemos a Jesus. E naquele grupo foi se formando pessoas que eram admiradores. E dentre os discípulos, ainda assim, e aí eu quero dizer algo que vai entrar já dentro daquilo que eu realmente quero mencionar, quero falar. Dentro do grupo de discípulos, a gente vê na Bíblia claramente que tinha aqueles que eram os seguidores de Jesus, participavam, viam tudo que acontecia, estavam sempre juntos ali de Jesus. Tinham aqueles que eram amigos de Jesus. Amigos, realmente, aqueles que estavam sempre ali próximos de Jesus. Mas de repente, em determinado momento, começou a se destacar os íntimos de Jesus. Abra em em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 32. Lucas 9, 28 a 32. Se tiver aqui, pode projetar para mim, por favor. Tem alguém lá? Lucas 9, 28, 32. Abriram aí? Quantos abriram? Diga amém. Amém. Então, na versão da linguagem de hoje, tá ali. Vamos lá, ler aqui, acompanhar nessa versão aqui. Aproximadamente 8 dias. Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Espera aí, dá uma parada. Jesus tomou consigo quem? Quem mais? E Tiago. Jesus lançou sorte ali, tem alguma referência aí? Vamos lançar sorte e ver aqui quem vai comigo. Foi isso? Não. Ele olhou para dentro daqueles, e aqueles que Jesus tinha preferência, você acha que, não, Felipe não é tão especial assim, ou Ptolomeu, ou Levi.
Quem são especiais são esses, aqui não são. Ele não tinha acepção de pessoas. Mas tinha aqueles que eram mais próximos, porque eles tomavam atitude diferente. Tinha aquele que estava sempre, a Bíblia fala sobre isso, que encostava a cabeça ao ombro de Jesus. Então, dentre aqueles que foram escolhidos, talvez fossem aqueles que tivessem mais desejo de ter e manter comunhão profunda e ter relacionamento ali íntimo com Jesus. Jesus tinha noção daquilo que iria acontecer, mas escolheu 3, porque aqueles 3, a esses seria revelado algo mais profundo. Então, vai lá, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, até o 32. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Estavam conversando ali sobre a morte e aquilo que iria acontecer. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono ali, meio atordoado, mas quando abriram os olhos, perceberam, acordando subitamente, viram a glória de Jesus. Fala, a glória de Jesus. Fala, viram a glória de Jesus. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Tá bom aqui. Então existia, como eu falei, dentre aqueles ali os seguidores. Seguidores de Jesus, e que é a grande maioria, infelizmente, dos evangélicos que existem no Brasil, pelo menos, são de seguidores de Jesus. Aqueles que esquentam bancos, ou aqueles que realmente querem, ajudam, fazem, participam de várias coisas. São tementes ao Senhor, são especiais, são abençoados, irão para o céu, receberão o seu galardão. Seguidores de Jesus é aqueles que estavam vendo tudo isso acontecendo. Eles estavam perto de Jesus, Jesus fazia milagres e eles participavam daquilo ali. Que bênção, maravilha, beleza, ótimo. Mas tinha os amigos de Jesus. Dentre os discípulos tinham aqueles que realizavam coisas mais próximas àquele que estava fazendo, o autor e consumador da vida. Jesus tinha os seus amigos ali e se destacava. Aos amigos, Jesus reservou a capacidade de participar dos seus milagres. Tinha os seguidores, mas tinha aquele que, quando Jesus estava vindo sobre as águas, andou por sobre as águas. Aquele era amigo de Jesus. Porque seguidor vê o milagre, amigo participa junto. Quem andou sobre as águas junto com Jesus? Quem? Pedro. Pedro estava lá. Por que Pedro estava lá? Porque Jesus o chamou. Ei, sou eu, Jesus. Vem, Pedro, você. Quero você aqui. Não. Porque foi aquele que falou, eu quero estar aonde o Senhor está. Mesmo que tenha que passar por cima das águas. Ouça, igreja. Pedro desejou estar aonde Jesus estava, mas para isso havia uma barreira que a física não deixava, as leis naturais não deixavam que ele estivesse. Porque para ele estar aonde Jesus estava, ele precisava passar, andar por sobre as águas como Jesus estava andando. Mas porque ele queria intimidade com Deus, queria estar perto de Jesus, ele ousou desafiar a natureza, todas as coisas, as circunstâncias e disse, Senhor, é o Senhor, me leva até onde o Senhor está, por favor, eu quero ir aonde o Senhor vai. Então, venha. É certo que depois
Pedro chegou a andar sobre as águas, mas o coração dele ainda estava, né? Ele olhou a força do vento e ficou olhando ali as circunstâncias, começou a cair, a afundar, e Jesus segurou pela sua mão e o colocou de volta no barco. Vamos ter desafios? Vamos. Quem quer algo mais com Jesus, também precisa passar por dificuldades, por apertos, mas é aquele que tem fé, que sabe que se procurar, quanto mais procurar, vai achar. Aquele que sabe que se está perto de Jesus, está garantindo a sua vida e a sua vitória. Que se você andar com Jesus, pertinho dele, você não somente vai ver as coisas que ele faz, mas também vai fazer as coisas que ele faz. Quem anda próximo de Jesus, acaba se parecendo com Jesus. Amém? É assim, vem aqui, Abdala, vem cá. Vem cá, Lucão, por favor. Vem cá. Vem aqui, Gabriel. Sei que é bom também de teatro. Não precisa fazer muita coisa não, é só ficar aqui. Vamos lá. Vai lá, Jesus, fica aqui na frente. Jesus, glória a Deus. Então, aqui vamos representar mais ou menos três pessoas. 3 classes de pessoas. Você fica aqui mais pertinho aqui, ó. Pode ficar aqui um pouquinho mais para cá, né? Aqui. Eu estou atrás de Jesus porque eu sou um seguidor de Jesus. O que ele fizer, eu vou fazer. O que ele ordenar, eu faço. Aqui está uma pessoa que é amigo de Jesus. Pode ficar do lado dele aqui. Amigo de Jesus. Olha o meu queixo aqui. Amigo de Jesus. Um amigo anda do lado do outro. Um amigo experimenta mais de perto aquilo que o seu outro amigo, a outra pessoa está fazendo. Mas Jesus chama para andar assim. E aquele que anda coladinho, chegadinho de Jesus, de vez em quando deita no ombro de Jesus, né? Recebe o abraço de Jesus. O abraço de Jesus. Não que Jesus não abrace os outros, ele pode virar e abraçar o seu seguidor, ele pode fazer tudo isso. Mas aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Quem mais pede é aquele que mais recebe. Quem faz diferente vai receber coisas diferentes. Então, queridos, qual é o nível? Obrigado, Jesus, obrigado a todo mundo aí, André, obrigado, Pedro. Jesus, ele nos chama, ele nos convoca, ele está intimando, na verdade, a igreja a tomar uma postura diferente. Nós precisamos. Queridos, é questão de escolha. Você pode garantir a sua salvação, simples e pura, só isso. Você pode ser assim se você quiser. Você será aceito na igreja, você vai ter o meu amor, o meu carinho. Mas eu quero dizer algo para você, eu quero mais. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero buscar dele, tanto dele, ao ponto de ser parecido com ele. E essa revelação, ela alcançou a igreja primitiva, tanto que as pessoas passaram a chamar aqueles seguidores de Jesus de cristãos. Você vê que eles passaram, a igreja primitiva pulou de um degrau, de um grupo para outro, porque cristãos significa, no entender deles, eles o chamaram assim porque eles eram parecidos com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Então, eles tomaram essa alcunha, esse nome de cristãos. Agora, também padeceram como cristãos, sofreram, lutaram, foram perseguidos, mas porque eles tinham intimidade com Deus, eles viviam em outra atmosfera, eles viviam em outra dimensão. Queridos, eu posso dizer com toda certeza,
que se eu passei por tudo aquilo que eu passei, e muitos passaram por momentos muito difíceis, eu conheço, alguns saem baratinados, mas porque eu decidi manter comunhão com o Senhor, íntima com o Pai, mesmo no leito de enfermidade, eu pude ver e experimentar desse milagre que a igreja tanto clamou pela minha vida. Eu pude ver a mão de Deus sobre mim naquele hospital. Eu pude ver um milagre atrás do outro acontecendo, e eu participando, experimentando disso, e sendo uma pessoa ativa ali, como cristão do Senhor, para a honra e para a glória de Deus. Porque eu decidi. Porque eu escolhi assim. Porque eu quis. Eu poderia ter várias escolhas, tem outros caminhos nesse sentido, né? Mas a melhor escolha que nós devemos fazer é estar do lado, é abraçar o Senhor, é fazer aquilo que Ele faz, mas coladinho com Ele, o mais próximo possível. O Senhor nos ama. Jesus quer estar perto da gente. É o desejo de Deus estar perto de nós. E quanto mais próximo do Senhor, mais parecido com Ele, a Bíblia diz também que se nós formos a Ele, eu gosto muito dessa passagem, né? Achegai-vos a Deus. Não é isso? Qual é o complemento? Achegai-vos a Deus e... Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Ele se aproximará de nós à medida com que nós demonstramos a nossa disposição de chegar perto dele. Tem gente chata nesse mundo, né? Que você fala, esse é muito chato. Quanto mais perto que a pessoa quer ficar e você quer ficar longe dela. Ih, cara, isso é muito chato. Tá? Nossa mente, nosso coração é enganoso. Mas quando a pessoa é querida, ela quer estar perto, próxima da outra. Você não quer estar próximo de alguém que você ama tanto, que é querido seu. Meus filhos, eu quero estar sempre próximo, perto deles. Minha esposa, eu quero estar próximo dela. Meus pais, família, pessoas que a gente ama, a igreja. Estava lá sofrendo, pedia pelo amor de Deus, por favor, coloca um live aí para eu participar desse culto. É a forma de eu me aproximar, estar ali vendo pelo menos no site ali, na internet. Porque eu quero estar próximo daquela pessoa que eu amo. Andar juntos. É o desejo de Deus estar perto daqueles que Ele ama. E quando a pessoa rejeita isso, quando a pessoa nega isso, quer simplesmente ser um seguidor. Seguidor é andar atrás, querido. Jesus está chamando para andar do lado. Olha, eu estou encerrando. Mas eu quero dizer que um desses que participou, que esteve lá no Monte da Transfiguração, e cuja a glória de Deus foi revelada, a glória do Senhor, ele viu Jesus brilhar. Ele viu Jesus brilhar e sair talvez até do chão, aquela coisa que só Hollywood faz, uma luz intensa, aquele negócio, aquele poder, aquela nuvem, aquela coisa tremenda em cima do monte, eles olhando aquilo ali. Eles viram isso, e um deles era João. A Bíblia não diz, mas a tradição, a história que diz que Pedro morreu. Como que Pedro morreu? Como? Crucificado de ponta cabeça, cabeça para baixo. Mas não está na Bíblia, mas a tradição, a história diz isso. Sabe o que a história diz sobre João? Os governantes de Roma, praticamente todos os discípulos já tinham sido mortos. Um dos governantes, na época, o governante lá de Roma, do Império Romano, ordenou a morte de João. Diz a história que ele se apresentou lá, foi preso. E o governante falou, você está perturbando a ordem, já matamos todo mundo e você ainda fica aí pregando esse Jesus. Mas João era assim com Jesus. Eu prego e vou continuar pregando.
E se você vai continuar pregando, então você vai morrer. Eu vou morrer, para mim é lucro. Você vai fazer um favor, porque eu não posso dar cabo da minha própria vida, porque eu não vou para o céu. Você vai acelerar, porque eu estou morrendo de saudade de Jesus. Pegou o João. Dizem que colocou um tonel cheio de azeite quente. Azeite é bom, né, querido? Mas azeite quente não é bom, não. Jogou Pedro, ordenou que se jogasse... João. Ordenou que jogasse João dentro do tonel de óleo, de azeite fervente. E nada lhe aconteceu. De repente, João nadou. Tá nadando. E aí? Tem um vinagrezinho aqui não, para temperar melhor? Estou aqui. Eu pensei que você fosse me jogar para perto de Jesus, mas não deu certo. Ele não conseguiu. O óleo quente não matou. Assim como muitos heróis, muitos mártires da Bíblia, foram lançados na fornalha, não foram mortos por um milagre, uma ação sobrenatural de Deus. E aí fizeram com que o João ele fosse para a ilha de Patmos. Isolou. Não, assim não tem jeito, nós não vamos conseguir matar, então coloca-o numa ilha isolada, porque lá ele vai morrer de velho e não vai perturbar a vida de ninguém aqui. Só que colocaram o João lá e nós recebemos com herança o livro de Apocalipse. Porque João lá na ilha de Patmos teve uma revelação. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de João e ele começou a enxergar coisas sobrenaturais. Ele começou a ver alguém, capítulo 1 diz que ele viu alguém com os olhos como chamas de fogo, cabelos reluzentes, brancos, seus pés, né? Viu toda a vestimenta de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. Ele teve uma visão do céu, ele teve uma visão das coisas do céu. Ele começou a enxergar coisas que nenhum homem jamais conseguiu enxergar com tantos detalhes. Tem passagens em Ezequiel e Isaías, mas com detalhes como João viu. Ninguém viu! E quando acabou o Apocalipse, eu imagino que Deus falou, pronto, íntimos como você, está na hora de ver, vamos embora. Bem, eu fiz enxergar para que você pudesse deixar como legado, porque a história, ninguém pode prender a palavra está solta. Ninguém pode matar, acabar com o propósito de Deus. Quando você anda com Deus, ninguém pode tocar no ungido de Deus. Quando você está perto de Jesus, podem tentar calar a sua boca, mas a expressão facial vai expressar Jesus na sua vida. A glória de Deus vai brilhar mesmo que te cale, porque Jesus está dentro de você. Jesus não anda mais na frente, Jesus não anda mais atrás, por cima. Nós temos Jesus dentro de nós. Podemos e temos a capacidade de fazer a diferença. Quantos creem, digam amém. Fique de pé, você que crê. Você que crê nisso, fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Nós vamos buscar, falar com Deus. Nessa conversa que nós vamos ter com o Senhor, nós vamos pedir a Ele e dizer que o nosso desejo é mais intimidade. Vai começar um ciclo que não vai acabar mais na igreja, de busca ao Senhor, de gerar pessoas com afeição, com o coração, com o jeito de Jesus, com a aparência de Jesus. Foi assim no começo? Pastor, isso é um exagero. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Discute com a palavra. O homem quando foi feito, Adão quando foi feito à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, parecido com Deus, com o Senhor. O pecado trouxe distância disso. Houve uma ruptura, algo que foi temporário no processo, no planejamento de Deus. Mas o Senhor enviou Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado.
Nós falamos muito sobre graça. Recebemos de graça, essa bênção de Deus é gratuito. No nosso entendimento, mas na verdade, custou um preço. Já foi pago, mas custou um preço. O preço do sangue derramado, o preço da vida de Jesus, da morte e a vida de Jesus. Jesus pagou esse preço para que, como diz a Bíblia, ele era rico. A Bíblia diz assim: o Senhor é rico em todos os aspectos, mas se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos o quê? Enriquecidos. O preço que foi pago na cruz foi para transferir para nós poder, a honra, a glória de sermos chamados filhos de Deus. Filhos, geração de filhos, temos um pai. E o filho se parece com o pai. O filho tem a característica do pai. E por mais, queridos, que as pessoas andem errantes, um filho pode até vai sair da sua casa, vai construir o seu próprio lar, mas vai levar sempre, em todo lugar, o DNA do pai. Por mais distante que ele imagine que possa estar do papai ou da mamãe, no caso, quando eu falo pai, são os pais, né? Os geradores, aquele que gerou, o gerado vai levar aonde for uma característica, algo que está dentro dele, daquele que o gerou. Jesus está em você. Jesus te chama para andar com Ele, para ter experiências sobrenaturais, para falar de coisas sobrenaturais com você, para ter um momento de comunhão mais íntima, de ter algo ali que você vai ficar ali e não querer mais sair. Não estou falando de reunião de oração, queridos, estou falando de vida com Deus. Não estou falando da sua oração que você faz somente na sua casa, de 5, 10 minutos, seja o que for, quanto tempo for. Mas eu estou falando de uma vida de comunhão, da onde você for, você levar Jesus, as pessoas olharem para você e ver Jesus na sua vida, no seu ministério. Sabe, eu quero dizer algo para os músicos. Os irmãos estão aqui se esforçando e tem bastante unção, veja a unção neles sempre, eles têm ministrado, pessoal, né, os irmãos dos conectados dessa banda, que tem ministrado, ensaiado sempre, buscado, e estão aí numa tarefa que não é fácil, né? Todas as semanas tem música, ensaiar, buscar, e enfim, eles vêm para cá, antes de estar aqui, eles vêm cedo para ensaiar, quando vem no meio de semana para ensaiar. Então, além de todas as tarefas diárias que tem, das coisas da igreja, tem essa questão dos ensaios. Se preparam, fazem tudo. Aí a pessoa pode dizer, mas tem que fazer isso mesmo, Jesus chamou para isso. Sim, mas eles poderiam escolher um outro caminho, sim ou não? Mas eu quero dizer, o que eu quero falar é o seguinte: quando o Senhor me chamou, quando eu fui escolhido para atuar no ministério de louvor, eu tive referenciais. A Bíblia diz claramente que Paulo foi um dos que tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Paulo viu Jesus de perto, ouviu a sua voz. Não foi uma vez, quando ele caiu literalmente do cavalo, não. Quando estava na estrada de Damasco, mas ele teve sonhos, ele estava dormindo, Jesus se apresentou. O Senhor se apresentou a ele. Então ele tinha esse relacionamento. Ele disse assim, ó: sede, pois, os meus imitadores. Ele falou com muita tranquilidade, não foi com arrogância, eu tenho certeza. Não foi com presunção, não foi nada com soberba. Ele estava dizendo, por favor, em outras palavras, façam o que eu faço, porque eu me esforço a fazer o que Jesus fazia. Sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo, sejam imitadores de Cristo. Então, eu tive referenciais.
Pessoas que até hoje não se venderam para este mundo, não se dobraram, não se colocaram prostrados diante das ofertas, diante das circunstâncias, nem do modismo desse mundo, das coisas desse mundo. Há muita moda, muita coisa, muito enfeite. E a gente vê pessoas novas que estão chegando no ministério, nesse caso, ministério de louvor, né, que eu estou me referindo, mas poderia falar na ministração, na pregação da palavra. Pessoas novas que estão radicalizando princípios, no sentido de modificar. Princípios não se mudam, queridos. Princípios se conservam dentro dele, dentro do coração. O que Jesus falou vale hoje. Tem gente querendo mudar mandamentos. Não dá para modernizar a vida cristã nesse sentido. O cristão hoje tem que estar atualizado. Pode ver uma novelinha, pode ver uma coisa assim. Precisa estar contextualizado, globalizado. Tal, isso aí, uma vírgula, isso é do diabo. Eu estou dizendo que é do diabo esse pensamento, né? Essa conversa fiada. E as pessoas se afastam, o mundo se apodera e ela começa a se mundanizar. Ao invés de se aproximar de Jesus. Eu já disse isso para eles, expressei isso no momento que estávamos juntos, já falei isso em mensagem. Nós precisamos radicalizar, é na aplicação do Evangelho, é na colocação da prática, radicalizar, ir lá para fora e dizer: Jesus cura a sua vida, quer que ore agora porque Ele vai curar. Eu vou começar a cantar aqui e o Espírito Santo de Deus vai encher esse lugar e o seu coração vai transbordar. Isso é radicalizar os princípios, na aplicação dos princípios, né? Mas o próprio princípio de Deus, os mandamentos do Senhor já foram estabelecidos. E esses referenciais me ensinaram isso. Eu aprendi isso e muitos perguntam às vezes: pastor, que unção é essa? Como é que o senhor tem essa unção? Como é que o senhor... Que é isso? Foi aprendizado, queridos. Foi submeter a essas verdades e acreditar nisso e buscar fundo isso. E eu procuro sempre aplicar esses princípios e falei a eles, sempre digo: maior das adorações, a maior música que se pode cantar, talvez sejam com as letras mais simples, mais singelas. Eu acredito fortemente nisso, porque Jesus disse assim, que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor, por causa de um coração sincero e também por causa da pureza e da simplicidade das palavras. Tem gente que inventa muito, né? Muitas invenções dessas músicas. Mas quando você diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, é o suficiente. É o que está no coração de Deus, é aquilo que Ele almeja receber. A verdadeira adoração é o reconhecimento daquilo que Ele é. E a expressão no seu coração do louvor perfeito é quando você extrai com fé na palavra tudo isso que eu estou dizendo, essa simplicidade e essa inocência de uma criança.